Aê, começando mais um Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. e hoje a gente tá com um convidado que faz todo mundo dormir muito bem, que é o Rafael Genário. Rafa, por favor, se apresenta um pouco. Fala galera, fala João, fala Gabi, prazer estar aqui com vocês. Não foi fácil, né, sair esse podcast, mas agora vai. Agora vai, agora vai. E espero que o pessoal curta aí bastante o nosso papo, que é um papo bem pertinente, principalmente nos dias atuais. Mas espero que possa contribuir também aí com conhecimento para os ouvintes. Pô, com certeza. Ô Rafa, então, tu é nutricionista, né? E cara, faz quanto tempo que tu tá formado? Como é que tu escolheu fazer nutrição? Show. Vamos lá. Então eu me formei final de 2019, então vai fazer praticamente 2 anos que eu estou formado. E basicamente eu entrei na nutrição, acho que grande parte de nós, nutricionistas esportivos, que é o começo na musculação, né? Então, comecei a musculação lá por volta de 2011, 2012 e gostei da área de estudar sobre suplementação, estratégias alimentares. E falei, cara, tem tanto suplemento, vou dar uma. Então, eu sempre fui muito autodidata e eu comecei a pesquisar mais sobre essa temática de dieta, suplementações, treino, enfim. E aí fica naquela vertente do tipo, opa, vou para a educação física, vou para a nutrição. Mas aí, quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei 3 anos parado, trabalhando. Então, como você sabe, eu morava na fazenda, então continuei trabalhando. Na época também era radialista, então continuei trabalhando tanto na fazenda durante o dia, na rádio à noite. E eu tinha aquela pretensão de entrar na nutrição, só que era algo difícil pela minha realidade naquele momento. Até que aos poucos eu fui planejando e depois de 3 anos, então em 2016, falei, não, agora é hora de pensar no futuro e entrar na nutrição. E aí eu comecei a graduação. Tu já tava com quantos anos aí quando tu entrou na graduação? 2018, se não me falha a memória, eu estava com 21, 20 para 21 por aí. Agora tá com quantos? Mais ou menos. 27. 27. Não, top, cara. E assim, por que que tu foi mais pra essa parte de acadêmica mesmo? Porque tu, cara, tu já tem artigo publicado, tudo mais, tu dá aula. E por que especificamente de sono? Foi um assunto que te chamou a atenção ou tu viu que faltava no mercado mais pessoas falando mais sobre isso? Cara, então, eu acho que foi meio que uma transição automática, involuntária, porque o que que acontece? Como eu fiquei esses 3 anos parados, né, eu fui preparando muito bem a minha mente do tipo, não, entrei para aquilo, né? Então, às vezes, quando a gente sai direto do ensino médio para a graduação, a gente fica, será que é isso? Será que não é? E como eu demorei ali um tempinho para entrar na nutrição, eu falei, não, é isso que eu quero. Então, automaticamente, nos primeiros dias, eu já morava dentro da biblioteca da faculdade, né? Então, lia livros de cabo a rabo e automaticamente eu já fui, tipo, aproveitando todas as oportunidades que a graduação surgia, por exemplo, projetos de extensão, diretório acadêmico, iniciação científica. Então, automaticamente eu já fui indo, aproveitando ao máximo a graduação, aproveitando as oportunidades. Daí eu entrei na pesquisa científica ainda no segundo semestre. Então, dos 4 anos, eu passei 3 anos e meio fazendo pesquisa científica, então consegui aproveitar bem o ramo acadêmico ali na graduação. E aí o que que acontece? Na questão do sono, é que a minha orientadora, ela estudava triptofano e posteriormente a gente decidiu estudar melatonina. Então, Uhum. automaticamente, a melatonina está muito interligada com o sono, com o ciclo circadiano. Então, foi meio que automático ir para o sono. E como na nossa área, na nutrição particularmente, a gente vê praticamente nada sobre sono, mas quando a gente estuda sobre sono, a gente entende a extrema importância dele nos diversos aspectos fisiológicos envolvendo a nutrição, eu percebi que era um gap bem importante aí dentro da área acadêmica, dentro das palestras, dos cursos, do Instagram em si, né? E eu comecei a puxar um pouquinho para essa parte do sono. Sim, pô. E cara, assim, ó, eu até te falei pelo WhatsApp, né? Isso aí no privado ali, que tu é bem aquele arquétipo assim de professorzão, né, mano? Tu desde daquele dia que eu te conheci, tu tava no curso, dando curso, nem era formado ainda, já tava ministrando ali o primeiro curso de extensão, tudo mais, e já tinha toda essa parte envolvida assim. E tu sempre gostou muito de lecionar, de ensinar os outros, os amigos, os colegas? Sim, sim, eu sempre gostei de ensinar, tanto que, voltando alguns anos antes, eu era professor de karatê, então eu sempre gostei de
de ensinar, de instruir, né, de ter aquele olhar para as necessidades do aluno. Ainda durante a graduação, como eu estudava muito, sempre antes do conteúdo, por exemplo, o que vai ter no próximo semestre em fisiologia? Eu automaticamente, nesse semestre, já estudava todo o conteúdo que iria ter, então já chegava com uma boa base. Então já tinha uma facilidade nos conteúdos da graduação e muitos dos meus colegas não tinham essa facilidade. Então muitas vezes eles me convidavam, tipo, Rafa, vamos ficar depois da aula, você nos dá uma aula ali sobre alguns conteúdos. Outros até pagavam para isso. Não, Rafa, me dá uma aula sobre emagrecimento, fisiologia do emagrecimento. Então, basicamente, eu fui nesse sentido. Criamos também, durante a graduação, um grupo de estudos com alguns amigos. Então, a gente convidava alguns experts na área para a gente fazer uma videocall, fazer uma conversa rápida. Foi muito bacana. E, particularmente, depois a gente teve aí as oportunidades em palestras ainda durante a graduação. Então, se não me engano, aquele curso em Balneário foi o primeiro curso, digamos assim, contratado que eu dei, e acho que foi no 5º semestre, se não me falha a memória. Pô, bacana, cara. Bacana mesmo. E tu tem quantos artigos publicados, assim, até agora? Eu acho que 27, mas agora não lembro mais Nossa, não. nossa, coisa pra caramba, hein, mano. E assim, tu pretende continuar ou agora tu tá mais voltado pra dar aula? Tu dá aula em quantas pós-graduações? Como é que tá, assim, esse teu itinerário aí de trabalho? Sim, é que o que que acontece, João? O meu foco hoje é o ramo acadêmico, né? Tanto que eu estou fazendo doutorado agora, então é minha prioridade nesse momento. Então, a gente vai ter grandes contribuições científicas na obesidade sarcopênica, que é uma condição não tão estudada ainda. Mas sim, eu pretendo continuar na área acadêmica. Eu gosto de ser nutricionista, digamos assim, mas eu me titulo mais como professor do que nutricionista, porque o que eu amo mesmo fazer é justamente dar aulas, dar cursos, transmitir conhecimento, né? Então, a ideia, sim, é continuar no ramo acadêmico, mas voltado mais para questões de aulas, cursos. Atualmente, eu devo dar aula em umas 4 instituições, e dentro dessas 4, em diversas pós ali. Então, agora com o EAD, né, facilitou Uhum. bastante essa possibilidade de abrir o leque de opções pós-graduações, de cursos, enfim. Então, algo que cresceu bastante nesse ramo. Pô, bacana, cara, perfeito, velho. E assim, vamos então pro assunto mesmo, né, cara? Qual a influência, assim, da nutrição com sono? O que exatamente é crononutrição? Beleza. Voltando, então, começando pelo sono. Na verdade, não tem como desvincular o sono de qualquer coisa que a gente pensar. Eu sempre falo, eu desafio vocês a acharem alguma reação que o sono não vai influenciar, seja positivamente ou negativamente. Por exemplo, exercício físico. Será que o sono influencia? Hoje a gente tem uma gama de evidências mostrando que o exercício pode trazer benefícios para o sono, bem como um sono de qualidade traz benefícios para o exercício, bem como um sono ruim impacta negativamente no exercício. E na nutrição, João, a gente não tem como desvincular o sono da nutrição. Primeiro, hoje a gente sabe que o sono tem uma relação muito direta com a eficiência metabólica, digamos assim. Tanto que temos alguns trabalhos, alguns estudos científicos mostrando que, comparando com pessoas que têm um sono adequado, pessoas que têm privação de sono, elas têm um emagrecimento prejudicado, digamos assim, durante uma etapa de emagrecimento. Vamos supor que você, em um cenário ideal, você está fazendo um processo de emagrecimento dormindo bem. Vamos supor que você perde, um exemplo, 5 quilos, um exemplo arbitrário. Se você tivesse ali durante esse processo algum problema de sono, algum distúrbio de sono ou uma privação de sono, possivelmente você não perderia 5 quilos, para facilitar o entendimento. Você perderia talvez, um exemplo, 2, 3 quilos. Ou seja, ainda você emagrece. Só que a eficiência desse processo é muito menor, é muito mais prejudicada, né? Não obstante, a gente tem alguns trabalhos clássicos ali no início do século, ali ano 2002, por aí, mostrando uma forte relação também da privação de sono com a obesidade. Muito se fala sobre sedentarismo, estresse, má alimentação, mas pouco se fala sobre a relação do sono com o ganho de peso. E hoje a gente tem uma gama de evidências científicas mostrando que um sono ruim ou insuficiente é um cenário catastrófico, digamos assim, para nossas questões metabólicas, hormonais, comportamentais, enfim.
em si, que facilitam o ganho de peso. Então, Sim. pensando em nutrição, o sono é um ponto-chave. E, cara, assim, ó, tipo, basta, por exemplo, uma noite mal dormida, ou então esse quadro aí que tu falou, por exemplo, do emagrecimento, serviria só pra quem tem insônia crônica e tudo mais. Depende qual é a finalidade. Por exemplo, indo para a área do Gabi, por exemplo, do exercício, a gente percebe em alguns trabalhos mostrando que apenas uma noite mal dormida, o impacto no desempenho esportivo no dia seguinte já é bem significativo. A pessoa já se sente mais mal-humorada, menos Certeza. motivada, mais fadigada. O Gabi deve perceber isso. Você trabalha com personal, né, Gabi? Uhum, pego na prática, assim, É. direto. O cara vem de festa no dia seguinte ali, não dormiu Nossa. muito bem, dormiu Aham. 5 horinhas, 4 horinhas, o treino é ruim. Desempenho Certeza. baixo, né? Então, a gente tem uma gama de evidências que, dependendo da circunstância, não precisa muitos dias, não. Apenas uma noite mal dormida já traz alguma repercussão negativa. Por exemplo, na tomada de decisões. Temos alguns trabalhos mostrando que ali, por exemplo, privação de sono, a pessoa dormiu 4, 5 horas, por exemplo. Eles percebem que no dia seguinte a pessoa tem uma tomada de decisões prejudicada. Ou seja, por exemplo, eu estou num planejamento alimentar, né? Tudo certinho, estou seguindo a dieta. Aí, digamos que essa privação de sono facilita que a pessoa se burle mais facilmente. O tipo, se sabote mais facilmente. Tipo, mas também eu estou cansado, vou pegar aqui meu chocolate, vou comer e foda-se a vida. Então, a tomada de decisões do tipo, não, peraí, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, é prejudicada nessas circunstâncias desse cenário de privação de sono. Ô, Rafa, e assim, ó, digamos que a gente tem meio que dois tipos de privação de sono. Aquela que é consciente, né? Por exemplo, eu tô assistindo Netflix e fico porque quero até Uhum. altas horas. E tem aquela que é tipo uma pessoa trabalha à noite, né? Querendo ou não, independente do tipo da privação de sono, ela vai ser prejudicada. Mas tem alguma coisa para se fazer para amenizar essas consequências? Tem algum detalhezinho, assim, para amenizar essa privação? O que que acontece, Gabi? Tem questões autoimpostas, né, que a gente chama em si, beleza. Às vezes são questões comportamentais que a gente vai trabalhando com o paciente. Ó, aqui você está assistindo Netflix até 2 horas da manhã, então isso não tem o que discutir, a gente consegue manejar. E como você falou, né, João, infelizmente temos cenários que algumas pessoas não conseguem necessariamente manejar. Por exemplo, tem pessoas com maior vulnerabilidade social que talvez o cara precisa lá ter 3 empregos, 2 empregos, né? Então ele, Uhum. infelizmente, tem uma privação de sono, porque se ele não fazer isso, ele não consegue ter o sustento da casa, né? Então, como a gente vai falar, larga o emprego, por exemplo? Não tem como, né? Exato. Então, quando a gente não consegue, infelizmente, manejar isso, porque a gente sabe que isso vai acontecer em algumas situações, a gente entra com contenção de danos, digamos assim. E primeira coisa que a gente tem de recomendação é que a pessoa seja o mais saudável possível. Porque o que que acontece? Muito se fala, não, mas eu durmo bem. Só que aí a pessoa tem hábitos alimentares ruins, sedentarismo, obesidade. Então não é só olhar para o sono, olhamos para o contexto todo. Então, beleza, vamos primeiramente preconizar um estilo de vida saudável. Olha, vamos se manter fisicamente ativo, ter uma boa alimentação. Quando você dormir, que esse ato de dormir, por mais que seja privado, seja de máxima qualidade possível, trabalhando com a higiene do sono, com medidas que a gente possa usar a nutrição ou fitoterapia como adjuvante. E um outro aspecto que alguns trabalhos mostram é um cochilo diurno. Então, o Uhum. que, que eles percebem? Olha, digamos assim, você tirar o cochilo e ainda manter a privação é como se fosse tapar o sol com uma peneira. Porém, dá uma atenuada, principalmente nos impactos metabólicos. Temos um trabalho muito interessante que ele fez com pessoas que faziam exercício, por exemplo, também. Eles perceberam que, olha, tanto a soneca, tirar um cochilo diurno de 15, 30 minutos é positivo, mas também eles perceberam o quê? O exercício físico, ou seja, a pessoa se manter fisicamente ativa também consegue atenuar os impactos da privação de sono. Então, outro aspecto justamente que a gente entra no contexto é se manter, né, ter hábitos saudáveis vai ser muito importante. Sim, perfeito. E assim, quem não tem a privação de sono lá, digamos, dorme ali 7h30, 9 horas, mas tira, digamos, um cochilo ali no almoço, isso pode acabar sendo prejudicial de alguma forma ou é normal, assim, tipo, é tranquilo tirar um cochilo independente do horário? Não, pode sim ser prejudicial. Primeiro, João,
a gente sempre precisa analisar o padrão do sono do paciente. Isso é fundamental. Quando a gente pega as recomendações, são recomendações mais gerais, né, generalistas. Só que, por exemplo, eu vou chegar, Gabi, quando você tira um cochilo durante o dia, por exemplo, depois do almoço, você se sente bem? Cara, não me sinto bem, eu me sinto letárgico, acordo parece que mais cansado. Algumas pessoas têm isso. Então, por mais que alguns trabalhos mostrem, olha, o cochilo pode ser positivo. A gente sempre deve parar. Peraí, mas para quem? Porque algumas pessoas, de fato, relatam não se sentirem mais motivadas ou mais descansadas com o cochilo. Pode até atrapalhar em algumas circunstâncias. Então, analisar o padrão individual de cada pessoa. E em segundo, a gente tem dois cuidados principais, né? Não tirar cochilos muito longos, porque aí a gente começa a entrar nas fases profundas do sono, basicamente, e aí a pessoa pode também ter dificuldade para acordar, e quando acordar, ter aquela sensação de preguiça, uma certa fadiga. E um outro cuidado, não tirar cochilos muito tardes, por exemplo, após as 15, 16 horas. Alguns trabalhos mostram que quando a pessoa tira um cochilo muito tarde, pode atrapalhar no sono noturno, ou seja, uma maior dificuldade para a pessoa pegar no sono à noite. Então temos que tomar esses cuidados. Ô Rafa, e assim, pra ter um sono de qualidade, cara, como é que funciona exatamente o ciclo do sono, para o pessoal entender melhor? Perfeito. O que que acontece, João? A gente possui, pensando em um sono ideal, né? Pensando em um sono de tempo suficiente, aí em torno de 8 horas aproximadamente, um tempo médio. O que que acontece? A gente faz, em média, 5 ciclos de sono. Ou seja, 5 ciclos que a gente faz. Ciclo um, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5. E cada ciclo desse, João, a gente passa pelas 4 fases de sono, que é a fase não REM 1, não REM 2, não REM 3 e sono REM. Cada uma de suas fases possui a sua importância, a sua particularidade. Por exemplo, a fase não REM 3 é uma fase que a gente tem uma grande produção de alguns hormônios, por exemplo, o hormônio do crescimento. Temos também a liberação de outros fatores envolvidos ali com resposta muscular, restauração óssea, restauração tecidual. Na parte do sono REM, que é o famoso sono profundo, digamos assim, ela é uma fase também muito importante, porque está vinculada com aspectos cognitivos, por exemplo, consolidação de memória, consolidação do processo de aprendizagem e também um processo muito importante que é a famosa limpeza cerebral, que é, a gente possui, digamos, um sistema chamado de sistema linfático, e basicamente é um sistema que promove uma limpeza do cérebro. Por quê? Durante o dia, por exemplo, agora, a gente está com uma constante atividade dos neurônios. E essa constante atividade neuronal vai produzindo alguns resíduos, como se fosse lixos, entre aspas, né? E esse acúmulo pode ser um pouco negativo, digamos assim, para a nossa saúde. Por isso que, principalmente durante o sono, a gente promove uma limpeza cerebral a partir desse sistema. E o que é importante que a gente entenda? Esse sistema funciona principalmente nas fases finais do sono, principalmente no ciclo 3, ciclo 4 e ciclo 5, né? Aí o que acontece? Muitas pessoas têm a privação de sono e um dos impactos negativos da privação de sono é que esse sistema de limpeza não funciona corretamente. Então, por isso que o ciclo, manter ali um correto funcionamento dos ciclos do sono, das fases do sono, é muito importante. Rafa, você falou ali que é mais ou menos em torno de 8 horas um sono normal e tal. Mas isso tem uma média que varia, né, do mínimo para o máximo. E, por exemplo, vou te dar um exemplo do porquê da pergunta. Normalmente eu durmo menos do que isso e me sinto bem dormindo menos do que 8 horas do que dormindo 8 ou mais, inclusive, né? Principalmente se for mais. Mas no caso, assim, pode ser isso por causa de hábito, que minha vida inteira foi assim, ou isso pode ser individual mesmo, de recuperar antes e tal? Uhum. Pode ser os dois, Gabi. Porque o que acontece? De fato, a gente tem uma recomendação, por exemplo, para adultos, de 7 a 9 horas. Por isso que a gente Entendi. coloca ali a famosa 8 horas de sono, 8, né? a Que é média. sempre propagada. Exato. Aí o que acontece, Gabi? Por que essa recomendação? Algumas pessoas, por exemplo, o seu caso, possivelmente é de um dormidor curto, que eles chamam, né? Que a pessoa precisa ali em torno de 7 horas, aproximadamente, sim, para Uhum. se sentir bem. Quando a pessoa dorme mais do que 8,
tem aquela dificuldade para despertar, uma sensação de fadiga, uma sensação de cansaço logo pela manhã. E isso é muito comum e reforça novamente a importância do padrão de sono individual. Porque se eu chegar, Gabi, não, 7 horas é pouco, cara, você tem que dormir 8. Talvez para ele vai ser uma recomendação bem ruim, pode até atrapalhar Uhum. ali o desempenho matinal, desempenho cognitivo e desempenho esportivo. Eu, particularmente, fisiologicamente, tenho digamos, um estilo mais de dormidor um pouco mais longo. Por exemplo, eu já percebi que, vamos supor, um final de semana, que eu desligo os despertadores e eu durmo o quanto tempo o meu organismo precisa. Eu já percebi, já fui estudando isso, que ele precisa em torno de umas 8 horas, 8 horas e meia. Seria o ideal, né? Então eu percebo que, vamos supor que se eu dormir, um exemplo, uma noite, 6 horas, para mim vai ser bem punk, assim, vai ser uma restrição Uhum. mais grave. Talvez para o Gabi, ele vai se sentir ali meio sonolento, mas não vai ser uma privação de sono, digamos assim, tão significativa, que vai atrapalhar tanto a qualidade de vida dele no dia seguinte. E isso é muito importante quando a gente leva aspectos individuais nas recomendações, nos cuidados, nas abordagens terapêuticas. Então, de fato, tem essa Entendi. distinção individual. Ô, Rafa, e falando daqueles cochilos, aquelas dormidas à tarde, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha um sono normal, vamos supor que ela dormiu 8 horas e tal, e de tarde teve cochilos de 15 a 30 minutos, né? Ainda assim isso pode ser prejudicial, ou não necessariamente? Digamos que pode ser que ela consiga manter isso e dormir bem à noite normal e tal. Isso, digamos, esse comportamento do cochilo diurno, ele vai ser prejudicial, principalmente se a pessoa perceber que subjetivamente o cochilo atrapalha, do tipo, tirei o cochilo, mas acordei mais cansado, uma sensação mais de preguiça, que às vezes Entendi. é comum a gente receber esse relato. Então a gente Aham. recomenda, olha, tentar evitar. E algumas pessoas relatam que quando tiram cochilos à noite, cochilos durante o dia, perdão, acabam sentindo mais dificuldade para induzir o sono à noite, ou seja, dificuldade para pegar no sono à noite. Então, também algumas pessoas têm esse relato e a gente deve ficar atento, porque em algumas circunstâncias vai atrapalhar, em outras vai até ajudar. Então, tem que sempre olhar esses aspectos individuais. Ô, Rafa, Entendi. Não necessariamente ele vai ser maléfico, na verdade Isso. é mais individual, é mais o que a pessoa sente. Se estiver atrapalhando o sono à noite, ou se assim que ela dá esse cochilo e acorda meio mal, meio sonolento, Uhum. com preguiça, digamos assim, isso sim seria ruim, então. É isso, né? Exato, e tem que sempre olhar esses aspectos. Por exemplo, vou trazer um relato prático para vocês aqui. Eu tinha um Uhum. paciente que veio trabalhar comigo na parte mais nutricional, mas aí na investigação eu percebi que ele tinha problemas do sono, dificuldade para pegar no sono à noite. Aí eu fui investigando na anamnese, identificando possíveis comportamentos que estavam aí talvez sendo a causa desse problema noturno para dormir. Aí o que que acontecia? Ele trabalhava manhã e tarde e ele chegava cansado no final do dia. Por exemplo, ele chegava às 5 horas da tarde em casa e ele tirava o cochilo de 1 hora, ou seja, das 5 da tarde até as 6 da tarde, para quê? Para treinar à noite. Ou seja, ele chegava cansado, ele falou: cara, se eu ir treinar direto, por exemplo, se eu ir treinar à noite, eu vou muito cansado se eu não tirar esse cochilo. Mas aí o que que acontecia? Ele dormia mal na noite, automaticamente ele já começava o dia cansado, Uhum. certo? Aí o que que a gente começou a fazer? Olha, fulano, vamos fazer o seguinte, aos poucos vamos tirando esse cochilo para que na noite você tenha um sono melhor. Você conseguindo ter um sono de melhor qualidade, você não vai chegar no final do dia tão cansado como está acontecendo. Aí o que que a gente fez? Automaticamente foi trabalhando isso, foi trabalhando higiene do sono, que são comportamentos que ajudam aí na qualidade do sono, e automaticamente ele percebeu que não precisava tirar aquele cochilo no final do dia, e sim precisava dormir bem à noite. E aí a gente conseguiu trabalhar dessa forma, o sono dele ficou de tempo e de boa qualidade, né? E automaticamente ele chegou no final do dia, depois do trabalho, né, tranquilo e conseguiu treinar bem. Né? Então a gente vê que muitas vezes, mas o nutricionista, será que ele vai conseguir trabalhar o sono do paciente? Com certeza vai. A gente sabendo identificar esses comportamentos que possam estar afetando o sono, a gente consegue intervir rapidamente.
Perfeito. E assim, também é perceptível que às vezes, digamos que a gente queira dormir lá às 7 horas, né? Se eu durmo 7 horas e meia, parece que que eu acordo com com uma pedra na cabeça, assim, ó, bem pesado e tal. E às vezes se eu durmo 6 horas e meia, 6 horas até, eu durmo bem melhor. E bem mais disposto, acordo bem mais disposto. Tem diferença, assim? Isso é devido ao ciclo do sono, alguma coisa assim? Então, o que que acontece, João? Isso teria que investigar. Por quê? Basicamente, isso está vinculado com padrões hormonais, principalmente, que a gente chama, né? Que é o famoso cronotipo, que basicamente ele dita, um exemplo arbitrário, o momento que você vai aumentar a liberação de melatonina e reduzir, e também do cortisol. Por que do cortisol? O cortisol, pessoal, ele é o famoso hormônio do estresse, ele basicamente é o que nos desperta na manhã. Então a gente tem um pico plasmático, então o cortisol está baixinho durante a noite, assim espera-se, né? Em algumas condições patológicas ele fica alto e isso atrapalha o sono, mas o cortisol ele fica baixinho e logo pela manhã ele se eleva drasticamente e isso facilita um despertar eficiente. Aí o que que acontece, João? Muitas vezes, não necessariamente é pelo tempo de sono, mas talvez você está respeitando o seu pico de cortisol matinal. E isso te ajuda a um despertar mais disposto, mais motivado, né? Mais tranquilo, mais facilidade para você acordar. Então, às vezes, o padrão hormonal, quando a gente consegue respeitá-lo, isso ajuda bastante no despertar mais eficiente bem como o ato de dormir mais fácil. E a gente tem aspectos comportamentais que regulam muito bem isso. Por exemplo, o exercício matinal, a presença de luminosidade matinal, por exemplo, de você acordar, pegar uma luz matinal, a luz natural, ou até deixar, por exemplo, as cortinas abertas e deixar entrar os raios solares amanhã, isso é importante para que, junto com o cortisol, ocorra uma correta sinalização para o nosso organismo que, opa, é hora de acordar e isso vai sendo adaptado e facilita que a gente desperte mais facilmente. Uhum, tranquilo. E agora eu queria saber mais da parte de nutrição mesmo ali, que existem vários mitos, né? Por exemplo, um é de comer à noite, comer carboidrato à noite e tal. Realmente tem diferença comer, digamos, um pão à noite de um pão de manhã, algo nesse sentido? Na verdade, tem, João. O que que acontece? Algumas pessoas fazem post do tipo, aqui o carboidrato te esperando para engordar após as 18 horas, né? Na Uhum, verdade, gente, digamos, é indiscutível que as calorias são as mesmas, né? Após as 18 horas. Vamos supor, um prato de macarrão antes das 18 e após as 18, mesmas calorias. Só que o que que acontece? A crononutrição nos mostra que o nosso organismo, a eficiência metabólica, a eficiência digestiva, tudo isso, a gente se comporta diferente em comparação ao dia no momento noturno. E a gente tem respostas hormonais e metabólicas que ditam essa diferença, né? Então a gente sabe que não é que o jantar engorda, mas o que que acontece? A eficiência do nosso organismo para lidar com calorias é pior, digamos assim, no momento noturno. Então não é que você jantar à noite vai ser um problema, que você comer pão à noite vai ser um problema. O que que a gente percebe hoje na crononutrição? Muitas pessoas concentram muito as calorias à noite. E isso pode se tornar um problema, principalmente em pessoas metabolicamente desfavoráveis. Por exemplo, vamos citar um exemplo para a gente entender. Um paciente sedentário que tem ali um grau de esteatose hepática, algum grau de excesso de peso. O que grande parte das pessoas fazem? Tomei um cafezinho ali meia boca, com pressa, né? Ou pulei o café da manhã, almoça razoavelmente bem. E o que grande parte das pessoas fazem? Não fazem um lanche da tarde, ou ficam beliscando, faz algo mais prático, né? Aí o que que acontece? Chegam no jantar com muita fome. Então é muito comum, quando a gente for fazer ali um recordatório alimentar, o paciente, por exemplo, come 2.000 calorias no dia e só no período noturno tem ali 1.000, 1.200 calorias. Porque às vezes tem até aquele aspecto, digamos assim, emocional envolvido. A pessoa chega já cansada do trabalho, estressada, já chega com mais fome, então é meio que uma fome física e emocional em conjunto. E aí o que que acontece?
ela concentra grande parte das calorias nesse momento noturno e muitas vezes calorias de baixo valor nutricional. Então, esse comportamento noturno tende a ser um problema, visto que a gente vem observando aí nos estudos atuais. Não, com certeza. Só para te complementar ali, então, basicamente, com certeza tem essa piora do metabolismo ali para metabolizar, né, o carboidrato e tudo mais, mas não significa que aquilo vai ser o relevante pro emagrecimento da pessoa ou qualquer coisa do tipo, né, Rafa? Não vai ser aquilo que vai ser determinante para ela ter um emagrecimento eficiente. Talvez, como Isso. tu até comentou mais cedo, talvez ao invés de perder ali a longo prazo 5 quilos, perca 4 quilos e meio, quem sabe, por causa disso, né? Mas não significa que ela não precisa ter medo de comer à noite por causa disso. Até porque muitas pessoas, às vezes, precisam comer mais à noite justamente porque vão treinar em jejum no dia seguinte ou algo nesse sentido. Exato, analisar o contexto, né, João? Porque de fato isso é o mais importante. Então, por exemplo, a gente pega aí alguns atletas, por exemplo, o cara treina no momento noturno, né? Ou treina no final do dia. Ah, mas vou ter medo aqui do jantar. Obviamente que não, né? Muitos cenários de pessoas saudáveis, fisicamente ativas, de peso eutrófico, com bom índice de massa muscular, um bom índice de gordura corporal, muitas vezes essa preocupação, digamos assim, mais pequena não será determinante. Porém, o que a gente percebe hoje, João? A crononutrição investiga muito isso. Paciente diabético. O que acontece? A gente percebe, por diversas adaptações do organismo, menores níveis de adiponectina, maior liberação de melatonina que diminui a secreção de insulina, uma sinalização intestinal de GLP-1 e GIP para o pâncreas mais lenta no momento noturno. Então, são diversas adaptações do organismo fazendo o quê? Que a nossa tolerância à glicose seja menor à noite, a nossa sensibilidade à insulínica seja menor à noite. Aí o que acontece? Olha, talvez para um cara saudável, digamos assim, não será um problema. Mas talvez para o paciente diabético que já tem ali um cuidado mais importante no manejo glicêmico, isso pode ser importante. Porque, por exemplo, temos um trabalho da Jakubowski, a Daniela Jakubowski, que é uma grande pesquisadora israelense, se não me engano, que ela fez o que? Comparou indivíduos diabéticos que comiam mais à noite e mais pela manhã. O que eles perceberam? Quando eles pegaram esses pacientes diabéticos tipo 2 e eles comiam mais pela manhã, ou seja, mais concentração calórica pela manhã e menor à noite, não é que eles cortaram o jantar, eles apenas concentraram mais as calorias no momento diurno. O que eles perceberam? A resposta glicêmica, ou seja, o nosso famoso açúcar no sangue, ele ficou mais estável ao longo do dia. Deu menos picos glicêmicos, né? Que a gente sabe que para o paciente diabético isso é muito importante, esse manejo glicêmico que a gente chama dentro da nutrição. O que aconteceu com o grupo que comia mais à noite? Eles perceberam que a glicemia ao longo do dia, principalmente no momento noturno, ficou mais flutuativa, ou seja, ao invés dela ficar mais linear, mais estável, ela ficou dando picos mais significativos. E isso, no paciente diabético, principalmente quando não há um tratamento adequado, eles tendem a ter impactos mais negativos na doença, até mesmo se tornando insulino dependentes ao longo do tempo, né? Então a gente vê que a crononutrição, principalmente nesse âmbito clínico metabólico, steatose hepática, SOP, pacientes diabéticos, síndrome metabólica, manejo da obesidade e outras condições, parece aí ser bem promissora. Sim, Ô, Rafa, e na tua prática diária ou nos teus estudos, você vê que tem muita gente com problemas de sono, a maioria ou não, é minoria que tem problema com sono? Cara, grande maioria. é Tanto que mesmo? a gente vê, sim, sim, tanto que a gente vê não somente o que eu vejo na prática, né, mas o que os estudos vêm trazendo também. Grande parte das pessoas tem algum problema de sono. Tanto que o Episono, um dos maiores estudos epidemiológicos de sono no mundo, que é realizado aqui no Brasil, eles perceberam que aproximadamente 60% da população tem alguma queixa relacionada ao sono. Ou seja, de 10 pessoas, pelo menos 6 têm alguma queixa, desde uma queixa leve até uma queixa mais grave. Então a gente vê que grande parte das pessoas, por mais que talvez ela não tenha um distúrbio de sono, né, uma insônia crônica, uma apneia obstrutiva do sono e outras, de alguma forma ela tem alguma queixa do sono, ou
ou um sono insuficiente, ou um sono não reparador, né? Ou acorda muito de madrugada. Então, isso é muito comum a gente pegar na prática clínica. Para as pessoas que têm esse tipo de problema com sono, claro, acredito e provavelmente deve ser bem individual, mas no geral, o que que tu poderia falar meio que de dica assim que ela possa melhorar para que ela consiga ter um sono melhor? Perfeito. Então, hoje, de recomendação mais clara que a gente tem, Gabi, é higiene do sono. Então, por Uhum. quê? Por que que eu falo da higiene do sono? Higiene do sono, pessoal, são medidas comportamentais que a gente deve fazer durante o dia e durante a noite para que a gente facilite ali uma indução, uma melhor qualidade do sono. E por que que a gente fala tanto na higiene do sono? Porque quando a gente pega insônia crônica, hoje, padrão ouro no tratamento não é medicamento, mas sim mudanças comportamentais. Né? Tratamento com psicólogo, com nutricionista, que você vá trabalhando comportamentos que tendem a impactar negativamente o sono. Por exemplo, uso de cafés e estimulantes no momento noturno, excesso de comida à noite, ou seja, um volume muito grande de comida à noite pode atrapalhar o sono. A prática de um exercício vigoroso, extenuante, próximo do horário de dormir, também pode atrapalhar o sono. Além disso, outros aspectos: televisão, smartphone, notebook, ruídos, uma temperatura inadequada. Então, temos várias questões aí importantes que são medidas razoavelmente simples, né? Mas que impactam de forma bem significativa o nosso sono. É Né? verdade que aquelas luzes, por exemplo, a luz da TV, a luz do ar-condicionado, pode te atrapalhar no sono? Tipo, o legal é estar tudo escuro mesmo? Ou é um É, pouco a de mito? luz, a luz do ar-condicionado eu acho que não vai influenciar tão significativo, né? Porque ela é uma luz muito modesta, muito pequena, não chega, digamos assim, digamos, iluminar totalmente o ambiente. Sim. Mas hoje a gente tem uma clara evidência científica sobre luz do notebook, celular, televisão impactando negativamente ali a sinalização para o ato de dormir. Por quê? O nosso organismo ele está pronto para dormir, mas ele começa, né, principalmente pelo nosso trato retino-hipotalâmico, ele começa a perceber a presença de luminosidade. E isso gera uma bagunça no nosso cérebro. Ele fica tipo, peraí, mas é dia ou é noite, sabe? Então isso atrapalha aquela sinalização que, opa, não, não, beleza, é noite, então é hora de dormir. Que basicamente a escuridão promove. Então hoje, principalmente pela higiene do sono, o ambiente é extremamente importante para o ato de dormir. Escuro, muito importante que ele esteja escuro, que a cama, o cobertor, o travesseiro sejam confortáveis, então isso também é importante. A temperatura, muitas pessoas esquecem disso, mas muitos percebem que no verão tendem a dormir pior do que no inverno. E a gente tem uma evidência científica, tem uma fisiologia por trás disso, porque a nossa temperatura durante a noite ela diminui. E ela é importante essa redução para que a gente tenha um sono de máxima qualidade. Quando a gente tem dias muito quentes e que a gente não consegue manejar essa temperatura, a nossa qualidade do sono tende a reduzir, né? E um outro aspecto muito importante do ambiente é ruído, né? Então, principalmente pessoas que moram em grandes centros urbanos, perto de uma rodovia, sabem muito bem do que eu estou falando. Então, é muito importante nesses casos, por exemplo, usar tampões de ouvido, algo do tipo, para amenizar esse ruído e conseguir também preconizar ali um ambiente mais adequado para o sono. Com relação à hora do sono, dormir tem uma média de horário que seria interessante para o corpo estar nesse período de descanso, tanto para dormir quanto para levantar? Tem, mas isso novamente é bem individual, Gabi. Por quê? Aí Uhum. entra aspectos de cronotipo. Que basicamente, o que é cronotipo? O cronotipo são respostas fisiológicas que ditam diversas questões do nosso organismo. Por exemplo, horário de dormir, horário de acordar, desempenho esportivo, desempenho cognitivo. Então, por exemplo, pessoas matutinas, cronotipo matutino, são aquelas pessoas mais da manhã, que, por exemplo, dormem mais cedo e acordam mais cedo. Então, se a gente pegar um clássico matutino, geralmente é aquela pessoa que dorme entre 9 e 9 e meia da noite e acorda ali entre 5 e 6 horas, ou seja, a pessoa dorme mais cedo e acorda mais cedo. Então, a recomendação para essa pessoa é que possivelmente ela vai dormir mais cedo, entre 9 e 10 horas. Porém, algumas pessoas de cronotipo vespertino, que são aquelas pessoas mais noturnas, elas tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde,
quando conseguem respeitar a sua fisiologia. Por exemplo, são aquelas pessoas que dormem ali meia-noite, meia-noite e pouquinho, e acordam entre 8 e 9 horas. Então a gente tem todo um padrão hormonal que dita não só hormonal, mas genético também, que dita esses comportamentos de ir dormir e acordar. Mas assim, uma recomendação ampla, sem envolver o cronotipo, é que o ideal seria que a pessoa dormisse ali por volta de 22 horas. Ou seja, algumas pessoas um pouquinho antes, outras pessoas um pouquinho mais tarde, quando consegue respeitar o cronotipo. E chega assim também, tem como, digamos, alterar assim teu cronotipo, por exemplo, eu sempre tive que trabalhar de manhã bem cedo, só que eu gostava de dormir mais tarde, então eu meio que me acostumando a dormir mais cedo, ou então mesmo até o contrário, porque eu gosto de ver muita Netflix ali, daí eu fico sempre até tarde e começo pro resto da minha vida a acordar mais tarde e dormir mais tarde. Ou tipo, o cronotipo, digamos, ele é moldado e fixo. Não, ele é moldado, é possível moldar, João, porque o que que acontece? Na verdade, basicamente, o cronotipo é uma adaptação do nosso estilo de vida. Então a gente adapta, por exemplo, a liberação de hormônios, a regulação da temperatura corporal, a regulação da pressão arterial, a regulação da frequência cardíaca. Então o nosso organismo ele fica flutuativo ao longo do dia. Por exemplo, alguns momentos a temperatura está mais alta, em outros mais baixa. Alguns momentos a pressão arterial está mais alta, em outros mais baixa, então tudo isso é flutuativo e dita o seu cronotipo. Mas é possível sim adaptar e isso é muito comum. Por exemplo, durante a graduação eu era uma pessoa mais noturna. Por exemplo, estudava mais tarde, né, gostava de estudar de madrugada. Agora, durante a fase de formado, de profissional, automaticamente eu comecei a ter uma vida do tipo acordar mais cedo, trabalhar mais cedo, né? Então, isso é adaptável e é muito comum, é muito comum. E temos algumas alternativas comportamentais que você pode acelerar essa adaptação, tanto com a suplementação de melatonina, lembrando com prescrição médica, com acompanhamento. Por quê? A melatonina, pessoal, ela não é uma indutora do sono que muitas pessoas acham. Algumas pessoas, mas eu tô com dificuldade para dormir e vou usar melatonina. Em grande maioria das vezes, ela não vai trazer efeitos positivos. Porque a melatonina, ela é uma reguladora, que a gente chama ela, né? Cronorreguladora. Quando a gente tem o pico plasmático de melatonina, sua liberação, ela basicamente dita para todo o nosso organismo que é horário de dormir. Então a gente utiliza a melatonina para essas questões de cronorregulação e também outras medidas comportamentais. Por exemplo, ali o exercício físico, a alimentação em si, que são estratégias que a gente pode usar para acelerar essa adaptação. Sim, e assim, tipo, agora que tu citou da melatonina, é tranquilo tomar melatonina, 3 miligramas, 5? Já vi pessoas tomando 10 miligramas por dia. Cara, é que assim, ó, o lado bom é que grande parte dos colaterais são de fácil manejo. Então, assim, não é que vai ser um problema, mas não tem utilidade nenhuma em grande parte dos casos. A melatonina, sim, tem várias aplicabilidades muito interessantes, mas quando bem prescrita, né? Só que o que que acontece, João? Geralmente, nas abordagens terapêuticas, as doses são mais baixas, são bem planejadas, tem toda uma equipe por trás auxiliando nisso. E a gente produz em torno de 0,2 miligramas a 0,3 miligramas. Então Uhum. veja que a gente produz uma dose baixa de melatonina. Quando você usa 3 miligramas, Já é que 10 é o vezes mais comum mais. da gente, que é o mais comum, né, da gente Uhum. encontrar a suplementação, a gente está ingerindo aí 10 vezes mais do que o nosso corpo produz. E isso pode ser um problema? Pode, pode. Por quê? Em algumas circunstâncias, por exemplo, uso diurno. Nunca deve ser feita a melatonina durante o dia, né? A gente tem uma ampla gama de evidências mostrando que o uso diurno da suplementação de melatonina, ela não é nada interessante. Por exemplo, podendo reduzir a sensibilidade insulínica, reduzindo a tolerância oral à glicose. Então, a gente tem alguns estudos mostrando que a melatonina, quando usada diurnamente, ela gera adaptações metabólicas negativas. E não obstante, a gente tem outros trabalhos mostrando também que, por ela ser uma cronorreguladora, se você usar em um horário adequado, você pode alterar o padrão da nossa produção do nosso organismo. Não é que você vai, digamos assim,
que tem aquela ideia de que a melatonina causa dependência ou gera feedback negativo hormonal, ou seja, vai lá na glândula pineal e inibe a produção endógena. Não, isso não acontece, porém, ela pode alterar o padrão da secreção. Vamos supor que você começasse ali a secretar melatonina por volta de 7 horas da noite. Se você usa a suplementação muito tarde, por exemplo, 11 horas da noite, você começa a liberar melatonina mais tarde também. E isso pode trazer adaptações negativas para o nosso organismo. Uhum. Na relação nutricional, você já chegou a comentar ali sobre o consumo de muitas calorias à noite, tal, que pode atrapalhar. E tem a gente está falando sobre a melatonina, né? Mas tem algum alimento em específico que possa ajudar, né, nessa questão do sono? Ou não seria só a suplementação de melatonina mesmo para alguns casos específicos? Não, assim, o que que a gente tem hoje? Tem muita extrapolação, do tipo, usa kiwi antes de Uhum. dormir, usa banana que é rica em triptofano. Cara, é um olhar muito simplista. Hoje a gente tem o Uhum. que de recomendação? Contexto alimentar saudável. Temos alguns trabalhos que buscaram identificar alguns nutrientes, e assim, o que tinha uma evidência um pouquinho melhor era lácteos em geral, e aparentemente as cherries, as cerejas. Tanto que a gente publicou um trabalho com o Heitor Oliveira em 2020, mostrando que, olha, as cerejas, por ser rica em antocianinas e alguns outros compostos, ela pode auxiliar um pouquinho na qualidade do sono. Mas, digamos assim, até usando o próprio nome dela, a cereja seria a cereja do bolo, né? Não adianta de nada a gente pensar, não, beleza, leite antes de dormir, cerejas, frutas ali antioxidantes, mas se a pessoa tem uma alimentação ruim. Então, hoje, pensando em qualidade do sono, o que a gente tem de melhores evidências é que a pessoa tem uma alimentação saudável e balanceada. E esse Ba- olhar mais específico, assim, digamos, minucioso para determinados alimentos seria a cereja do bolo, mas tem um papel muito modesto. Basicamente, como tudo na vida, falando em treinamento, nutrição, não existe algo milagroso, né? É o contexto, né? É fazer um pouco aqui, um pouco ali, e no final que vai te ajudar a ter os resultados, seja no sono, na nutrição, no treino, etc, né? E os chás Exatamente. podem ajudar na indução do sono, acalmar, sei lá, chá de camomila, passiflora, valeriana. Podem sim, mas assim, é um efeito também muito modesto, né? Às vezes é um efeito mais psicológico, né? Por exemplo, o chazinho de camomila, aquela sensação de conforto, o cheiro, algo quentinho, então parece ali ser interessante em algumas circunstâncias, mas eu particularmente gosto mais da manipulação fitoterápica. Uhum. Sim, daí Ali alguns. até mesmo para poder aumentar a concentração, né? E colocar outros compostos juntos, né? Por exemplo, não só a camomila, mas botar todos os outros fitoterápicos juntos, né, Rafa? E ali, o legal também, João, que da manipulação fitoterápica é que você consegue ter um melhor padrão de dose, né? Então, por Uhum. mais que ele tenha alguns estudos, por exemplo, com a camomila, usa 2 gramas ali das folhas, caules, né, da flor, enfim, em si, da raiz. É legal, só que às vezes você não consegue padronizar. Por exemplo, quando eu vou manipular, aí, por exemplo, da ashwagandha, eu consigo usar a dose adequada, consigo fracionar ao longo do dia em algumas situações. Mas sim, temos ali algumas evidências de alguns fitoterápicos que pode ser um bom adjuvante no tratamento de alguns distúrbios do sono, né? Um adjuvante visando melhora da qualidade do sono. Uhum. E E tem alguns problemas que eles podem atrapalhar o sono, que às vezes é mais de difícil controle, né? Por exemplo, uma apneia do sono e tal. E que tipo, como que basicamente a pessoa pode descobrir que ela tem esse tipo de problema que atrapalha e que tipo de profissional ela pode procurar para auxiliar nisso? Esse é um ponto muito importante que eu sempre falo nas aulas, né? Às vezes a gente, beleza, o nutricionista gosta de fitoterapia, gosta de abordagens nutracêuticas, mas muitas vezes o que que a gente faz? O cara tá dormindo mal, vou aqui tentar trabalhar com fitoterapia, com nutrição. Cara, tem casos que você mais atrapalha do que ajuda, né? Que a gente fica lá naquela, não, beleza, fitoterapia pode ajudar, vou lá. Só que o que que acontece? Às vezes o cara tem uma apneia do sono que é algo mais grave, que não, a fitoterapia vai ter um papel muito modesto, muito marginal Uhum. ali. E aí a gente faz o quê? Atrasa o cara de procurar um tratamento adequado, né? Faz com que o paciente fique ali insistindo em um tratamento que possivelmente não vai trazer melhorias,
e aí o paciente tem uma maior demora para buscar um tratamento mais adequado e mais efetivo. Então, o que Sim. acontece, Gabi? O que eu sempre recomendo? A importância do nutricionista saber, pelo menos, investigar o sono do paciente. Porque quando a gente sabe quais são ali os sintomas de uma apneia obstrutiva do sono, né, quais são ali os sinais clínicos, os relatos dos pacientes, a gente já percebe, opa, esse cara pode ter uma apneia do sono. Não necessariamente só ali ele está com uma baixa qualidade do sono. Aí o que acontece? Seria o ideal que a gente recomende, né, que ele busque um tratamento principalmente de um médico do sono, que é a especialidade médica que é mais específica, é mais direcionada no manejo do sono e seus distúrbios, né? Uhum. E, ô Rafa, esses aplicativos que medem a qualidade do sono através da vibração ali, do áudio, eles realmente funcionam? Podem auxiliar o paciente para entender quão profundo está sendo a qualidade do sono? Ou tu acha que é meio furado, assim? E depende, porque assim, João, grande parte dos aplicativos que a gente tem atualmente, principalmente gratuitos, eles não são tão precisos, né? Eles são indicativos que a gente até pode utilizar como ferramenta, mas eles não são tão precisos e a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, né? Talvez lá ele esteja dando uma boa nota para o paciente, por exemplo, mas talvez o cara tenha uma apneia obstrutiva do sono, né? Então é sempre mais importante nós, profissionais, né, nos apegarmos ali ao exame físico, à sintomatologia, aos relatos do paciente. Porém, alguns aplicativos estão avançando bastante. Então, a gente tem alguns aplicativos bem mais robustos, geralmente pagos, né, que estão avançando e com mais ferramentas, com mais abordagens, mais minuciosos nas suas aplicabilidades. Então, temos ali, por exemplo, o aplicativo Sleep Up, que é mais voltado para profissionais da saúde, que eu agora vou até testar com alguns pacientes, né, que aparentemente eles estão um pouco mais avançados, né, mas eles tendem a ser pagos, então são um pouquinho mais robustos, né? Mas é bom, uma boa abordagem, principalmente aí uma ferramenta para profissionais da saúde. Sim, e o modo luz noturna também da tela do computador, do celular, isso pode ajudar a amenizar o que tu falou sobre a higiene do sono? Ou é luz de qualquer jeito, não importa assim, se é luz noturna ou a luz branca? Uhum. Então, ele dá uma ajudada, né? Ele dá uma amenizada, mas de mesma forma é aquela questão que eu falei. Por mais que seja uma luz mais amena, né? Que não tenha um impacto tão negativo assim, ainda assim é uma sinalização negativa para o nosso organismo, né? Então, ali todo o cenário, por exemplo, favorável para o ato de dormir, então, redução de ruídos, redução de luminosidade, redução dos nossos pensamentos, digamos assim, né? Porque quando a gente está ali numa rede social, vendo algum vídeo no Instagram, alguma coisa, a gente está começando a racionalizar muito sobre aquela circunstância. Ou lendo um livro muito, digamos assim, motivado, vendo vídeos ou assistindo um filme, né? Temos que tomar muito cuidado. E essa questão da luz, de mesma forma, igual a do Kindle, né? Uhum. Então, tranquilo, dá uma amenizada, é mais interessante. Porém, o comportamento em si já não é tão legal para esse momento, né? Para esse cenário já, digamos assim, mais ajustado para o ato de dormir. Então, ele pode ainda assim ser negativo, né? Rafa, e o roncar em si, ele pode ser um problema, um indicativo de problema no sono ou não necessariamente? Grande parte das vezes é um problema, né? Porque assim, o que a gente tem? Roncar não é algo bom, né? Não é algo fisiológico. Algo de errado tem, né? E o que seria algo errado? Pode ser algo mais grave, digamos assim, que vai precisar tratamento cirúrgico, que vai precisar ali o uso do CPAP, que é aquele aparelho para auxiliar ele na respiração noturna. Mas em algumas circunstâncias, o ato de roncar pode ser uma questão anatômica. Por exemplo, tem pacientes que têm alguns problemas de amígdala, né, que promove o ato de roncar e automaticamente retirando as amígdalas, eles resolvem esse problema e a qualidade do sono melhora. Temos outros casos, principalmente uma área que vem crescendo muito, que é a odontologia no sono. Algumas pessoas têm o maxilar mais para trás, digamos assim. Eles estão mais para trás e isso diminui o fluxo de ar pela traqueia. E temos aí um tratamento bem mais tranquilo e menos invasivo, que é o uso de um aparelho ortodôntico,
no qual faz com que o maxilar ele venha para frente, um pouquinho para frente. Isso facilite que o ar corra naturalmente. Então, muitas vezes, o ato de roncar pode ser um indicativo de um problema leve até um problema grave, mas é um sinal que a gente deve ficar atento. Aham. Se não atrapalhar o sono de quem ronca, pelo menos vai atrapalhar do que tá dormindo do Também, lado, né? o importante motivo de brigas de casais. Né? Verdade, E aí? verdade. Então, Gabi, é isso aí? Mais alguma É pergunta isso pro... aí, rapaz. Fechou, Rafa. Acho que o recado foi dado, cara. Brigadão de novo por ter aceitado o convite aí pro Performance Podcast. Tenho certeza que Prazer vai em contribuir conversar, Rafa. bastante para todo mundo que nos assistir. E é isso aí. Aí ficamos por aqui hoje, então. Beleza? Valeu? Valeu. Até Obrigadão aí mais. pelo convite, Valeu, pessoal. valeu, galera.